estuda, pode. Quem estuda, pode. Saber que o conhecimento é poder. Cada nova aprendizagem vai te fortalecer. Sempre em busca de novas ideias para inovar. O estudo é a chave para o sucesso alcançar. Quem estuda, pode. Quem estuda, pode. Você já parou para pensar qual é a relação entre a água que você bebe e a plantação de soja, por exemplo? Ou como a plantação de milho tem a ver com a fruta que você está comendo? Você nunca pensou nessa relação? E antes de eu te dar a resposta, eu vou me apresentar, obviamente. Meu nome é Giovana Alves, eu sou apresentadora do podcast Maratona Enem e estou aqui com os professores Raoni Lima e Breno Moraes. E respondendo à pergunta que eu fiz anteriormente, a relação entre plantação de soja e água, ou plantação de milho e a fruta que você come, ou a plantação de cana-de-açúcar, a plantação de algodão, enfim, o cultivo de diversas culturas e todo o consumo que a gente tem, ele está relacionado pelo agrotóxico, que, aliás, a primeira curiosidade do podcast de hoje, que é o tema, aliás, é agrotóxico, mas a primeira curiosidade que eu tenho é que esse nome, agrotóxico, ele é 100% brasileiro. Fora do Brasil, essa substância ela é conhecida como pesticida. Então já fica aí uma primeira dica para vocês. E por que agrotóxico é o tema do podcast de hoje? O Brasil, ele é o país que simplesmente ele mais compra agrotóxico e consome agrotóxico no mundo. Para além disso, a gente tem uma das práticas mais danosas, eu diria, de aplicação de agrotóxico, que se chama pulverização aérea, que consiste basicamente de um avião sobrevoando uma grande área e espalhando agrotóxico. E aí você pode imaginar que um avião despejando uma substância dessa tem muita chance de erro. O vento pode estender essa substância para quilômetros, pode cair em pessoas, pode contaminar a água. Então, assim, é um tema muito complexo, e hoje a gente vai falar sobre isso, né? E se você está se perguntando se agrotóxico é tão ruim porque a gente usa, o professor Raoni vai explicar isso pra gente, não é mesmo? Eita, que pedreira. Bom, mas que introdução também, né? Parabéns. Você vê que você Obrigada. estudou. Obrigada. Eu estudei muito para isso. Gente, agrotóxico é uma necessidade hoje em função da forma como a gente escolheu produzir. A gente escolheu produzir gêneros agrícolas baseado principalmente na monocultura. Se você pensar numa monocultura como sendo a existência essencialmente de espécies que são, de indivíduos que são geneticamente parecidos ou idênticos, você tem um problema enorme. Porque, por exemplo, a gente vivenciou há pouco tempo atrás a pandemia. E a pandemia tem um êxito muito grande em nos atingir, porque essencialmente nós somos todos seres humanos. Temos, portanto, uma série de pré-requisitos genéticos que são idênticos. E, consequentemente, o Covid conseguia atingir essencialmente todo mundo nessa população, já que ele estava adaptado para essa situação. Na monocultura, o problema é o mesmo. O problema é que eu só preciso de uma daquelas plantas adquirindo uma doença para que ela se espalhe por áreas que eventualmente são quilométricas. E aí me diga, numa situação como essa, tem como você combater pragas sem uso de agrotóxicos, sem uso massivo de agrotóxicos? Eu acho que não, né? É muito improvável. É muito improvável. Eu vi essa expressão de alguém, mas uma monocultura é como um fast food para bactérias, vírus, fungos, insetos. Ele vai ter uma preferência por determinado alimento. Se aquele alimento estiver na frente dele na forma de uma monocultura, a reprodução desse vai ser totalmente descontrolada. E a probabilidade de a gente conseguir enfrentar essa crise, ser uma mudança sistêmica, na maneira como a gente produz, é muito baixa. Mas é claro, contribui também a isso o fato de que, para a indústria, vender agrotóxicos, vender defensivos é muito importante, né? Então a gente alia uma necessidade criada pela forma como a gente produz por uma necessidade criada pela indústria, empurrada para a gente. Quer falar? Tem uma coisa interessante sobre os agrotóxicos, né? Porque eles tendem a aniquilar diversos tipos de seres biológicos, né? Fungos, bactérias, pragas, insetos, e inclusive existem agrotóxicos que são especiais, que na verdade ele não serve para nada durante a plantação, mas, por exemplo, para o transporte. Então, aquela planta, ela está saudável, teoricamente saudável, não precisa ser feito nada, não precisa de aplicação nenhuma de agrotóxico, mas durante o transporte existe o risco dela ser contaminada por alguma coisa, ou alguma bactéria, algum fungo ali atingir
essa colheita, né? Então é aplicado o agrotóxico para o transporte. Então veja a gama de coisas que isso pode atingir, né? Ele pode ser preventivo, ele pode ser ativo, né? Ele pode literalmente matar aquela praga, ou ele pode ser preventivo na questão do transporte também. E por que isso está totalmente conectado com o que eu acabei de dizer? Porque se você precisa de um defensivo para transportar um produto, quer dizer que ele está passando por um longo transporte. E por que ele está Isso. passando por um longo transporte? Que, gente, ele não está sendo feito perto da sua casa. Esse alimento saiu possivelmente de qualquer estado do país, eventualmente a centenas de quilômetros, a milhares de quilômetros. Ele vai ter que cumprir um deslocamento enorme, porque as propriedades que fazem esse alimento são gigantescas. Então, nessa lógica, a gente não consegue de novo se desvencilhar desse tipo de veneno. A gente precisaria de uma estrutura bem diferente de produção agrícola para conseguir fazer isso acontecer. Assim, na Revolução Agrícola, quando a gente saiu dessa agricultura familiar, né, que a gente vivia, não se tinha tanta necessidade de utilizar esse tipo de coisa, né? Até porque também na época a gente não tinha química para produzir os agrotóxicos, a química que a gente tem hoje, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que há mais de 2.000 anos antes de Cristo já se usava arsênio para você espantar insetos durante a plantação. Ou seja, possivelmente eles não sabiam que composto químico era esse, mas sabiam que aquela substância espantava os insetos e fazia com que as plantas ali conseguissem prosperar. Arsênio é perigoso, não? É tóxico para os seres humanos? É tóxico. Eles aprenderam, com certeza, houve diversos erros ao longo dessa caminhada, né? Possivelmente muita gente acabou padecendo para que essa ciência florescesse e dissesse, ó, a gente tem que trabalhar com arsênio dessa maneira. E o enxofre também, tá? Então, os sumérios e os egípcios utilizavam arsênio e enxofre, que são tóxicos para controlar aquela agricultura ali familiar, né? Então, depois que a gente começou a produzir em larga escala e, obviamente, comercializar, né, essa sobra de produtos, e aí, obviamente, quando entra o comércio, né, toda a questão do capital ali envolvido naquilo, ó, a gente precisa de produção em massa, porque isso vai gerar lucro e tal, então a gente tem que aumentar essa produção, né? E aí os agrotóxicos entraram com muita força. Eu acho importante a gente reforçar também que o uso de agrotóxico, ele vem pela monocultura, pela essa necessidade de cultivar em grandes quantidades um mesmo produto, um mesmo vegetal, mas também porque a gente exporta muito ele, né? E pode parecer estranho, pode parecer meio duvidoso, não duvidoso, mas questionável. Por que a gente usa tanto agrotóxico para plantar soja, por exemplo, mas a gente não come soja? Para onde vai essa soja? A gente produz em grande escala para alimentar bovinos, basicamente, né? A gente produz a soja para alimentar a carne que a gente vai consumir e além disso, todo esse consumo ele não é para a gente, a maioria dele vai para fora. Então é muito interessante a gente pensar essa relação de contaminação do nosso território nacional para um produto que a gente não vai consumir na maior parte do tempo, né, professor Raoni, que você pode se aprofundar mais nessa parte histórica. Bom, aqui a gente tem várias questões, né? A primeira é sobre como o Brasil se posiciona no mercado internacional. Nós somos um país de base agrária exportadora, tá? Isso é importante dizer. Então, sim, nós temos uma dependência econômica, inclusive, muito forte relacionada ao agro e às exportações desse importante setor brasileiro. Mas a quem está sendo atendido? Para quem vai efetivamente esse alimento? E aí é muito curioso, porque na realidade, Giovana, o que a gente descobre quando a gente olha para esses números de uma forma mais aprofundada é que boa parte do alimento que é produzido, e aí eu estou falando da agroindústria, tá? Não estou falando do pequeno produtor rural, tá? Do cara que tem um pequeno lote de terra, da produção familiar. Eu estou falando dos grandes industriais. Esses vão produzir essencialmente para atender necessidades do mercado externo. Até porque o que eles estão produzindo, gente, preste atenção, não é na base alimento, é commodity. É um produto para ser vendido na bolsa de valores. É uma escala completamente diferente de produção. É uma preocupação muito diferente de produzir. E como a Giovana colocou muito bem, o objetivo principal de boa parte desses alimentos não é o abastecimento de seres humanos, é o abastecimento de outras indústrias. Por isso também a ideia de commodity. A commodity é um produto que está ali, mas não para atender a nossa necessidade. Eu acredito, a não ser que você tenha alguma restrição de dieta, você seja eventualmente vegetariano, soja não faz parte da base da sua alimentação. Tá? Um valor residual, na verdade, vai estar, até porque a indústria é muito criativa, colocando soja em quase tudo quanto é alimento,
E te convido para essa análise minuciosa. Quando você pegar eventualmente um apresuntado, dê uma olhada nos ingredientes. Não raro a soja está Leite de presente soja lá. também, né, para os veganos. O leite né? de soja, etc. É. Mas são raras exceções. Na maioria das vezes, essa soja, e não só a soja, também o milho, que é uma produção muito ostensiva no Brasil, vai alimentar a pecuária. E a produção de porcos, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Só a demanda chinesa por soja é um negócio gigantesco. A gente precisa lembrar que a China, pessoal, tem praticamente 1,4 bilhões de pessoas para alimentar. E diante desse desafio, eles precisam produzir muito alimento e muita carne, né? E para isso, eles precisam também dessa soja brasileira, desse milho brasileiro. Mas você me pediu também para fazer uma retrospectiva de como chegamos até aqui. E aí eu acho que uma palavra não pode fugir desse podcast. Precisa estar na sua cabeça na prova do Enem e no eventual redação. É a chamada Revolução Verde, tá? A Revolução Verde é quando a gente começa todo o processo que a gente está descrevendo aqui hoje junto, tá? Pelo menos de forma mais sistematizada, voltada para o mercado. Ela é essencialmente uma revolução que vai se iniciar lá no período entre as guerras, mas vai ganhar muita força principalmente ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos começam a implementar fortemente uma transformação de sua indústria. Muitos dos produtos que eram utilizados, inclusive no contexto de guerra, e aí o Breno pode desenvolver um pouco mais essa ideia, eles foram mais tarde adaptados para que aquelas indústrias não fossem perdidas, não é? Afinal de contas, você não podia simplesmente abandonar uma indústria, uma máquina que foi construída massivamente para a guerra de uma hora para outra. A guerra acabou, então abandona totalmente essa indústria. Não era essa a ideia. A ideia era poder utilizar determinados materiais para que a gente conseguisse aproveitá-los em outras situações e principalmente na produção agrícola. E aqui eu vou lembrar de uma cena que vai deixar muito claro para todo mundo que está aí do outro lado como que a produção agrícola e a guerra podem estar conectadas. Uma das maiores explosões da história da humanidade, não é? No porto de Damasco, que estava repleto de material de fertilizante, né? E o fertilizante foi uma ideia terrível, né? Vamos falar a verdade, eles colocaram fertilizantes e fogos de artifício lado a lado para transporte no porto. Que ideia genial. Esses fertilizantes, eles são inflamáveis, né? Perfeito, justamente por isso. O fertilizante mais utilizado, né, Breno, é o NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Potássio. Muitos desses eram utilizados, inclusive, como composto das mesmas bombas que eram utilizadas no contexto da guerra. Então, como é que a gente vê uma explosão daquela? Né? A gente vê como resultado da ignição que foi iniciada sobre esse material que é altamente explosivo, né? E que é utilizado essencialmente como o adubo mais comum do planeta. Qualquer loja de material agrícola vai ter um NPK para vender para ti. E essa é a gênese, essencialmente, dessa revolução. E aí talvez vocês me perguntem, ok, mas a gente aceitou passar por esse processo? A gente aceitou porque, essencialmente, eles tocavam num dos pontos mais sensíveis para a humanidade, a fome. A promessa era, a gente vai trazer esse pacote tecnológico e esse pacote tecnológico vai acabar com a fome. E aí eu faço uma pergunta que é retórica. Deu certo? Acho que 1 bilhão da população mundial ainda está abaixo da linha do necessário da nutrição, né? A Giovana falou um negócio muito interessante, que existe um ciclo, e esse ciclo é muito curioso, né? 44% dos princípios ativos dos agrotóxicos liberados no Brasil são proibidos na Europa, né? Então, olha que interessante, mas os países europeus compram os produtos daqui do Brasil. Então, olha só, eles vendem agrotóxico para o Brasil produz esses insumos e a Europa compra esses insumos, né? Aí a pergunta que fica é, por que eles não querem usar lá? Tá? Então veja que a questão do agrotóxico não é só o que você vai ingerir, porque os europeus que estão vendendo essa química para cá, quando volta para lá, eles estão ingerindo aquilo ali, eles sabem que estão ingerindo aquilo ali. Só que o uso de agrotóxico ferra com muita coisa, né? Por exemplo, o solo, a própria vida dos trabalhadores. Tem diversos casos de lavanderias que utilizavam as roupas que lavavam as roupas dos trabalhadores de grandes fazendas, tá? Essas roupas altamente contaminadas por agrotóxicos, quando ela era lavada, esse químico ia para ali para a terra, para o solo, e esse solo tinha um alto poder contaminante. Então, é isso que esses países que estão lá não querem para eles, né? Então, a gente não vai fazer isso aqui, a gente não vai ter esse tipo de problema aqui,
joga para lá, né? Então vocês plantam e depois a gente compra esses produtos. Então a questão do agrotóxico vai muito além do que só ingerir ou ter problemas de saúde, mas tem uma questão ambiental, professor, gigante. E a gente nem começou a falar nos trabalhadores, né? Não. Você falou da roupa sendo lavada. Mas a gente não falou da coisa do contato direto com os trabalhadores. Perfeito, você não falou da pessoa que lava essa roupa, né? Né? Porque Isso. se o solo tá ficando contaminado, o que é que a gente pode falar dessa pessoa? Geralmente uma mulher de origem simples, que tá lavando ali a roupa do marido quando Que ele não volta do conhece trabalho, aquilo ali. que não né? sabe nem quais tipos de materiais aquele marido entrou em contato, aquela roupa entrou em contato, portanto não tem nenhuma ferramenta de proteção, luva, EPI, nem nada parecido que possa protegê-la do contato com aquele tipo de contaminante. E é com certeza isso um dos motivos pelos quais defensivos que são vendidos, produzidos até mesmo na Europa, não são utilizados na Europa, mas como o Breno falou muito bem, são jogados aqui para o Brasil para que a gente sirva de cobaia aí para muitos desses experimentos. E tem um dado curioso que o primeiro país lá que disse, cara, o seguinte, já que a gente não produz aqui, também não é justo que a gente venda. O que a gente não quer para cá, eu também não quero para os meus, né, para as outras nações. E o primeiro país a proibir essa venda, essa exportação de agrotóxico foi a França. Então a França foi o primeiro país que fez isso, e é óbvio que os países circunvizinhos falaram, cara, deixa isso de lado, vamos entregar os agrotóxicos, deixa. E a França sofreu uma grande resistência para que ela não conseguisse exportar, mas ela foi fiel. Então a França foi o primeiro país que deu esse start nesse raciocínio que eu acho muito interessante, né? Por que a gente não usa aqui? Por que a gente vende, né? E obviamente a indústria ficou muito abalada com isso, porque eles querem vender, né? Então existe toda uma questão mercadológica por trás da venda desses químicos, e a França foi muito atacada por isso, mas ela segurou. E só uma curiosidade, Breno, a Europa, ela vende esses defensivos para cá, mas que ela não utiliza lá, e ela até compra esse produto, mas dependendo da quantidade de contaminante presente nesse produto, ela não importa, tá? Existem mecanismos muito sofisticados de controle de importação, especialmente na União Europeia, testando aquilo que a gente produz aqui antes de chegar lá, né? E, não raro, o que acontece? O produto que não atende os padrões para a União Europeia é vendido para a gente aqui como produto para a gente se abastecer, para a gente se alimentar, o que obviamente é muito problemático. Nesse tópico eu queria trazer um ponto que eu trouxe no início do podcast, que foi sobre a pulverização aérea. Essa prática é, obviamente, proibida na Europa, a gente continua praticando, mas o Brasil só tem um estado, até agora, que proibiu essa prática. É o Ceará, e se chama Lei Zé Maria do Tomé. Eu acho muito interessante a gente trazer esse ponto, porque apesar dela ser uma lei estadual do Ceará, que surgiu porque Zé Maria, ele era um ativista, né? Ele brigou pela redução de uso de agrotóxicos no estado do Ceará e principalmente na região que ele morava. E depois do assassinato dele, porque infelizmente ele foi assassinado, foi criada essa lei estadual. Mas ela gerou uma repercussão nacional e teve que ser aprovada pelo STF, porque ela ficou ainda muito tempo tramitando até ser aprovada, e agora a gente está tentando replicar essa lei em outros estados, inclusive, se não me engano, alguns municípios, um município do Ceará, ele está tentando implantar essa lei de proibição de pulverização aérea, porque se você pesquisar na internet, notícias recentes, tá? Menos de um ano atrás, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, atualmente sofrendo impactos de pulverização aérea. Então, é coceira na pele, é a pele queimada, é contaminação da água que eles bebem, são crianças que estão na escola e aí do nada passa um avião jogando agrotóxico por cima delas. Então, é um assunto muito delicado, mas muito urgente ao mesmo tempo, porque são pessoas que estão sofrendo o impacto nesse exato momento, enquanto a gente discute isso. E só mais uma curiosidade para quem está assistindo, você mencionou a Revolução Verde, e eu acho importante a gente mencionar que foi uma mulher que fez um livro muito importante chamado Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Ele é um livro, mas ele também tem um documentário disponível na internet de graça, em que ele vai discutir o uso do DDT, que eu não vou falar muito, porque eu acho que isso aí é o tópico para o professor Breno abordar, mas ele foi um ativo, né, um defensivo agrícola, que contaminou solo, adoeceu pessoas, e foi através dos estudos que Rachel Carson
trouxe, da discussão que ela trouxe nesse livro chamado Primavera Silenciosa, que a Revolução Verde também teve o seu pontapé, não é mesmo? É, não sei quem vai Ah, falar agora. tem uma curiosidade sobre o título do livro, né? A Primavera Silenciosa é uma referência direta a um dos impactos mais nocivos identificados no DDT, né? A Rachel identificou que quando as aves entravam em contato com esse defensivo, elas paravam de produzir o cálcio para o ovo e, consequentemente, você não tinha mais novas aves. Portanto, a primavera seria dali por diante silenciosa pela inexistência, perdão, do cantar dos pássaros. Então, esse é um aspecto muito nocivo. Antes do Breno trazer a fala dele sobre esses defensivos, mais especificamente, eu queria complementar a sua fala com uma informação que é talvez a mais crucial para a gente se posicionar contra o lançamento desses defensivos por vias aéreas, né, por aviões. Elas são absurdas em vários aspectos, mas vamos citar só dois. Primeiro, apenas 1/3 do defensivo que é aspergido a partir de um avião chega efetivamente nas plantas. Olha que interessante, né? Todo o resto vai ficar na atmosfera, sendo carregado por ventos para locais onde ele não deveria interessar, ou vai Direto no próprio solo, né? direto no próprio solo. E veja, o solo e o recurso hídrico é indissociável. Se caiu no solo, cai no recurso hídrico, cai no aquífero. E o segundo motivo, talvez tão grave quanto, é preciso lembrar que muitos desses casos em que, infelizmente, defensivos foram jogados em cima de escolas, em cima de comunidades tradicionais, não foram acidentais, não é? A gente já tem alguns transitados em julgado mostrando que, infelizmente, por vezes, foi feito uso defensivo como uma arma contra essas comunidades tradicionais. Eu acho que o professor Breno pode falar um pouquinho mais realmente sobre os aspectos biológicos e químicos dessas substâncias. Os né? agrotóxicos, assim, eles existem em quantidades e em classificações imensas, tá? Então, são milhares e milhares de compostos químicos que são utilizados, mas a gente consegue fazer uma classificação para encaixar esses agrotóxicos, tá? Então, essa aqui é uma parte um pouquinho mais técnica. O DDT, que a gente já citou tanto aqui, ele foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial e era utilizado para combater piolhos nos soldados. Olha que interessante. E ele viu que essa substância ela conseguiria também combater alguns tipos de pragas em algumas plantações. E o DDT, pessoal, ele faz parte de um grupo, tá, dos compostos dos agrotóxicos, porque os agrotóxicos, a grande maioria deles são compostos orgânicos, tá, feitos por carbono. E o que acontece? A gente tem um tipo que são os organoclorados, tá? Então a gente tem compostos orgânicos, onde na cadeia carbônica a gente tem um composto cloro. Esses são um dos piores que tem, que é exatamente o DDT. Por quê? Porque ele não é dissolvido em água, tá? Mas ele é dissolvido em gordura, porque ele é um composto apolar. E apolar dissolve apolar. A água, ela é polar. Então a água não consegue dissolver o DDT, mas a gordura sim. Então, por exemplo, esse composto, o DDT, tá, que faz parte dessa classe dos organoclorados, ela fica no tecido adiposo dos animais, inclusive no nosso tecido adiposo. Então, é um composto orgânico que causa um prejuízo a longo prazo, né? Então, a gente tem prejuízo a curto prazo, né? Tem pessoas que têm contato com esses organoclorados e na mesma hora sentem uma dor de cabeça ou já passam mal, às vezes vomitam, mas a gente tem esses problemas crônicos também que são levados ao longo da vida, né? Então, o DDT, ele fica armazenado no nosso tecido adiposo. E aí, gente, existe um nome muito interessante que é a magnificação trófica, tão utilizada lá na biologia, né? Que o que acontece? Quando a gente vai evoluindo no nível trófico, esse composto tóxico ele vai ficando armazenado cada vez mais por causa da diminuição da biomassa. Ou seja, o que vai acontecer? A parte tóxica ela é maior no consumidor do que no produtor. Tá? Então, se a gente tem, por exemplo, um composto tóxico ali naquela planta onde ela foi instaurada ali, e a gente tem os consumidores, que somos, primeiro a gente pode pensar no animal que come aquela planta, e depois a gente que se alimenta do animal, né? Então, existem esses níveis tróficos, e essa parte tóxica do composto ele vai aumentando quando a gente vai subindo nesses níveis tróficos, né? Então, a gente tem esse primeiro grupo, que são os organoclorados, tá? Que tem essa parte, o átomo de cloro na cadeia carbônica. E aí lembra que eles são lipossolúveis, mas não são hidrossolúveis.
O segundo são os organos fosforados. Então a gente vai tirar o cloro e colocar o fósforo. Aí tem uma coisa interessante. Os organos fosforados, cujo principal é o TEEP, isso é a sigla, porque o nome é quase uma língua estrangeira, mas a gente tem um nome aqui. É o tetraetilpirofosfato. Tá? Esse é um agrotóxico da classe dos organofosforados. O que acontece? Ele é muito mais poderoso do que os organoclorados. Só que ele é hidrossolúvel, então ele se dissolve facilmente em água. Então, apesar de ele ser bastante tóxico, ele é mais fácil degradado, ele é degradado mais rapidamente, porque ele é hidrossolúvel. Então, fica atento a isso, tá? Os organofosforados, os que têm fósforo, eles são mais tóxicos, mas ele consegue ser eliminado mais rapidamente. Então, falamos dos clorados, com cloro, os fosforados, e a gente tem os carbamatos, tá? Que são moléculas derivadas do ácido carbâmico, né? Que é o CH3NO2. Esse é um dos mais sutis que tem, ele é menos danoso, ele é hidrossolúvel, lipossolúvel, então ele é menos tóxico e se dissolve em água, né? Que é o melhor dos casos. O fosforado, que a gente falou agora mais recentemente, ele é muito tóxico, mas pelo menos ele se dissolve em água, né? E o pior de todos, que é o DDT que a gente falou, né? Que é o clorado. Os clorados, eles não são hidrossolúveis. Então, por exemplo, a gente não consegue tirar ele de canto nenhum com água. Tá? Significa que ele possivelmente deve resistir muito tempo dentro de um corpo hídrico, de um lago, de um rio. Com certeza, porque ele não vai ser dissolvido em água. Então, assim, nessa gama gigantesca de agrotóxicos que a gente tem, né? Essa indústria química, elas sempre ficam tentando fazer um contrabalanço entre a toxicidade do químico e o quão rápido ele pode ir embora de um composto orgânico, tá? E do solo também, que é mais difícil a gente conseguir controlar isso. Mas tem mais experiências com os compostos orgânicos. Então, aqueles que são lipossolúveis e não hidrossolúveis, tá? Os que são solúveis em gordura, esses são os piores, por causa da magnificação trófica, porque eles ficam armazenados nos tecidos adiposos dos consumidores. Então, fica atento, tá? Os organoclorados, que o DDT é o principal exemplo dele, são os piores que a gente pode encontrar. Acho que trazendo para um exemplo bem prático, né? Dessa magnificação trófica, a gente tem essencialmente a soja, que foi o início da nossa discussão. A soja vai alimentar o gado, mas presta atenção, o gado ele não vai comer um pé de soja, ele vai comer centenas, potencialmente milhares. Assim como você, que ao longo da sua vida não vai consumir o equivalente à carne de um animal, você vai consumir o equivalente à carne de centenas, talvez milhares de animais, ao longo de sua vida inteira. Então, quando a gente chega, qual é o topo da cadeia alimentar? Somos nós. A humanidade, pessoal, é hoje o topo da cadeia alimentar. Somos, portanto, um dos maiores... no último nível trófico, né? Perfeito. Somos, portanto, aqueles que serão mais contaminados. E, se você me permite, não exatamente eu ou você, mas as mais frágeis criaturas na nossa sociedade, os bebês. São eles que estão consumindo, né, o leite materno, foi encontrado que deveria químico em ser leite fonte materno. de proteção, mas que, infelizmente, aqui no Brasil, tá, em Lucas do Rio Verde, foi encontrado em boa parte, quase na totalidade da amostra, das mães gestantes amamentando quantidades elevadas de defensivos, inclusive alguns defensivos considerados proibidos, que estão indo para aquele bebê que está no estágio inicial de desenvolvimento. As figuras que mais deveriam estar protegidas em nossa sociedade são vitimadas pelo processo que o Breno acabou de nos colocar. E tem uma curiosidade, eu sou um fã da aviação, não piloto absolutamente nada, mas fico vendo coisa de aviação direto. Existe um ramo na aviação civil do Brasil que é específica para a pulverização de agrotóxicos. Né? Então é tão forte isso no Brasil que existem escolas para formar pilotos que não podem voar aviões tripulados, nem com um passageiro. É só um avião com um passageiro não, né? Com um piloto, que é a única pessoa que está ali, e ele tem uso exclusivo para pulverização de agrotóxico. Então, olha como isso é forte no nosso Brasil, né? Essa pulverização por via aérea.
você falou sobre pulverização aérea e surgiu realmente uma pergunta sobre isso. No caso foi a Lorena Lima e ela perguntou: e quanto aos drones usados para pulverização? A lógica ainda é a mesma, é uma É. pulverização aérea, se o vento Virou uma bater... pulverização high-tech, podemos falar assim, mas não desfaz o problema. Mas a Lorena perguntou sobre os drones, eu tenho um negócio interessante para falar, mas chegando no final, quando a gente falar um pouco mais das soluções, tá? Porque os drones hoje, eles não estão sendo mais tanto usados para pulverização. Porque eu acho que é até mais barato você pulverizar com drone, né? Porque não tem que pagar o piloto, a aeronave é mais barata e tal. Mas o uso dos drones hoje está mais para você mapear o que precisa ser pulverizado, né? Porque assim, você tem uma plantação ali gigante. E aí, gente, o cara não vai sair ali e dizer, ó, essa planta aqui precisa, essa aqui não precisa. Não tem isso, vai para todo lugar. Vai para a planta que está doente, para que não está doente, vai para tudo, né? Então, essa falta de seletividade é um problema seríssimo com o uso de agrotóxico. Então, o pessoal está usando muito drone hoje para fazer um sobrevoo nessas áreas e dizer, gente, aqui a gente tem uma região, né? Tudo mapeado com satélite, a gente tem uma região aqui que está sendo atacada por determinado fungo ou alguma peste ali, né? Então a gente vai lá e pulveriza só aquele lugar, né? Para acabar não fazendo tudo. Inclusive, gente, tem diversas startups hoje no Brasil que estão produzindo esses drones de mapeamento, tá? Para a gente conseguir aplicar o químico exatamente no local que não precisa, tá? No local que precisa, na verdade, e deixar o que não precisa de fora disso. Bom, quando a gente usa a inteligência da forma como o Breno colocou, a gente atinge pelo menos o meio termo, né? A gente não está definindo efetivamente padrões onde a gente vai eliminar totalmente o agrotóxico, até porque, convenhamos, na forma como a nossa sociedade está estruturada, isso seria muito difícil de se fazer, improvável. E ao mesmo tempo a gente consegue melhorar um pouco a nossa relação com essa questão, diminuindo o uso de agrotóxico ativamente. Porque veja, se eu consigo usar um drone para fazer um mapeamento adequado das áreas que efetivamente demandam ou não esse agrotóxico, eu consigo diminuir dramaticamente a quantidade de agrotóxico Com lançado. certeza. E sobre o uso de drone eu complementaria dizendo que é uma faca de dois gumes, né? Se por um lado você pode, através do drone, ter uma popularização maior, né, deste dispositivo de aspersão, porque, vamos lá, um piloto de avião e um avião é um negócio que custa muito caro, que vai usar em geral combustível fóssil, né? Um drone pode utilizar outras fontes de energia, eventualmente, Geralmente é elétrico. na dispersão desse negócio e popularizar efetivamente esse uso. Só que popularizar o uso de agrotóxico pode significar usar ainda mais agrotóxico. Então, nesse sentido, ele é perigoso. Tomara que a gente siga pelo caminho que o Breno colocou mesmo, de utilizar o drone como uma ferramenta de, bom conceito aí de geografia para você, aerofotogrametria. Como? Conjunto de de voo, né? Foto, De mapeamento. fotografia e gametria de medição. Ah, ok. Aerofotogrametria. É o conjunto de tecnologias que a gente utiliza para saber um pouco mais sobre a superfície terrestre, para estudar a superfície terrestre. Pode ser feita, óbvio, por drones, mas também por aviões, né? Aerofoto. E até mesmo por imaginamento de satélite. Eu acho que antes da gente prosseguir para tentar falar das soluções, possíveis soluções em relação aos agrotóxicos, eu queria reforçar outra coisa também, porque a gente está falando muito dos danos que os agrotóxicos causam no impactos em bebês, que pesquisas acharam agrotóxicos em leite materno, mas ainda fica aquela questão, pô, se a gente sabe de tudo isso, por que a gente usa tanto? Gente, é muito difícil fazer a relação entre os danos do agrotóxico, justamente pelo que o professor Breno trouxe. Esses efeitos eles vão acumulando conforme o tempo vai passando. Então, são estudos a longo A longo prazo, são 10 isso. anos de estudo, e você não consegue achar de fato, talvez aquela substância. Você pode achar uma alteração no DNA, você pode achar uma célula cancerígena, e até você traçar essa célula cancerígena ao uso do agrotóxico, demanda muita ciência, que aí é outro tópico. A gente sabe, mas rapidamente, se você pesquisar, e foram tópicos que a gente também viu quando estava estudando sobre esse tema, muitos pesquisadores sobre o agrotóxico, eles sofrem represálias, justamente por ter muito dinheiro envolvido nessa questão. Então, é muito mais complexo do que do que só falar agrotóxico é ruim. A gente tem algumas evidências, mas até a gente chegar a elas, é um caminho, é um percurso muito longo. Giovana, te interrompendo, a pesquisa científica, ela envolve um método que é muito difícil de você
conseguir excluir todos os fatores laterais e apontar uma causa, né? Especialmente seres humanos, né? Especialmente seres humanos que somos tão complexos, né? Com diversas vias que a gente... Então, assim, você saber que um problema foi causado especificamente por causa de um químico, você teria que ter uma população muito controlada, o que é muito difícil, né? Mas aconteceu, pessoal, com um tóxico chamado glifosato, tá? Uma gigante alemã que a gente conversou, a Bayer, tá? Ela teve que pagar uma indenização bilionária, pessoal, para um casal americano, que eles conseguiram constatar que esse casal adquiriu um tipo de câncer raro por causa desse químico. Então, é raro a gente ver isso. É raro a gente ver uma pessoa ganhar uma causa dessa de uma gigante com tanta dificuldade assim de dizer realmente foi essa causa. Mas veja, está acontecendo. Né? Então, a Bayer, que é uma gigante alemã, uma empresa química muito grande, acabou pagando, né, uma indenização bilionária. A gente já Caso curioso isso, né? Já tem um caso parecido aqui no Brasil também, que a gente conseguiu estabelecer, graças às nossas universidades públicas, inclusive, essa relação, né, entre o agrotóxico efetivamente e a doença. E aí uma senhora viúva, infelizmente, perdeu o marido, mas ela conseguiu a reparação, pelo menos financeira, né, do dano que foi causado, também numa situação parecida, mas que só foi possível porque as universidades conseguiram fazer uma análise e porque especificamente aquele indivíduo não tinha nenhum outro hábito que pudesse levar ao resultado, né, aquela doença. Então, por exemplo, ele não fumava, ele tinha uma alimentação relativamente balanceada, e aí é que está a dificuldade. Como é que você faz pesquisa científica com grandes amostras de população, onde todo mundo naquela população não pode ter nenhum hábito que seja potencialmente nocivo para a saúde, um controle a não muito, ser a muito exposição, fino. né? Você consegue reproduzir isso, talvez com ratos em laboratórios, mas com seres humanos realmente é um troço um tanto quanto desafiador, então é bem complicado de fazer. Antes da gente falar um pouquinho realmente sobre as possibilidades, surgiu uma dúvida aqui do Cosi, aparentemente. Ele perguntou se uma das soluções seria alimentos transgênicos. Existe a possibilidade de modificar geneticamente uma planta para combater uma possível praga? E se sim, quais seriam os efeitos colaterais no alimento? Essa pergunta veio na hora boa, né? Que a gente estava pensando em fazer esse link aí. Professor Raoni, manda aí. Na semana que vem a gente vai estar junto aqui falando mais especificamente sobre transgênicos, então não exatamente perde o tema do próximo. Porque a gente está linkando esse conteúdo com o conteúdo do próximo podcast. Mas e andam lado a lado, né? Dá para fazer um spoilerzinho sobre essa conversa. É assim, dá para criar transgenias que permitem a planta ser resistente a determinadas pragas. Mas o que a gente está vendo estatisticamente é que é muito mais comum que as empresas criem transgênicos que são adaptados a veneno do que a pragas. Isso é muito frustrante. A gente até entende do lado da indústria que, assim, criar uma planta que tenha defesa contra uma doença exige uma adaptação contínua, porque lembre-se, gente, as doenças são causadas por vírus, bactérias e fungos que são mutáveis, que se transformam. Então, de repente, você pode investir milhões e milhões de reais ou de dólares numa pesquisa para gerar uma planta que seja resistente à praga, e a praga em 1 mês, 2 meses, 3 meses se adapta. E tem uma questão da seleção natural também com o próprio agrotóxico, né? Então, é aquele negócio que por que aquele tipo de medicação foi proibido, que antigamente era liberado, como antibióticos, né? Antigamente todo mundo comprava antibiótico e na sem farmácia receita, né? ia lá sem receita. O que acontece? Você tem uma população gigantesca de bactéria, aquele antibiótico ataca aquela população, mas sempre tem aquela que sofreu uma pequena mutação. Então você vai eliminar essa aqui e vai fazer essa outra florescer, né? Isso é uma questão muito clara aí dos princípios da evolução biológica. Então, tanto a questão do agrotóxico quanto dos transgênicos podem promover essa seleção natural de pragas, né, que sejam resistentes a essas coisas, como o professor Raoni estava falando. Link bonito, né, esse? A biologia. Foi legal. Massa, né? Mas então, quais são aí os desafios para o futuro com o agrotóxico? Nosso futuro com o agrotóxico eu espero que seja superação, ainda que eu entenda que o agrotóxico faz parte do sistema produtivo, e por hora seria muito difícil, a gente ter um impacto enorme, né, claro,
se a gente simplesmente abandonasse o uso de agrotóxico hoje. Então, não é essa a defesa aqui. Mas é necessário que a gente repense e comece a introduzir cada vez mais os cultivos que são possíveis sem agrotóxicos, como, por exemplo, é o caso da policultura. Se, por um lado, a gente diz que na monocultura não utilizar agrotóxicos é muito difícil, muito improvável, quase impossível, por outro, quando a gente fala da policultura, essa é uma possibilidade real. Afinal de contas, existem ali pequenas interações biológicas que permitem que, de repente, uma planta ajude a repelir uma praga. E veja, na policultura, ainda que uma praga acabe atacando determinado cultivo, você tem outras que podem substituí-lo. Então é necessário que a gente busque esse equilíbrio cada vez mais, que a gente traga a produção para perto do consumidor, que a gente crie cinturões de produção de policultura e que não fiquemos apenas restritos a essa produção em larga escala, visando o mercado externo. Em pequena escala, a agricultura familiar poderia ser uma saída, porque a agricultura familiar é muito difícil que ela consiga suprir o mercado, né? E ainda mais o mercado brasileiro que exporta tanto, né? Na realidade, Breno, isso é meio surpreendente, mas ela não só pode, como ela é a responsável por boa parte daquilo que você comeu hoje. A gente associa boa parte da produção familiar às necessidades mais Locais, né? básicas que a gente tem. Veja, a nossa produção de arroz, boa parte da produção de feijão, as raízes, são dramaticamente produzidas em escalas de pequena e média produção, de produção familiar. Então, sim, é um caminho possível. É claro, dificilmente seria capaz de atender demanda de mercado externo. A agricultura familiar jamais conseguiria abastecer de soja a ração para o gado na China. Na China, exatamente. Mas o mercado brasileiro pode sim ser parcialmente ou quase completamente abastecido pela agricultura familiar. Tá? Eu acho que um exemplo disso são as leis de incentivo da agricultura familiar, que o abastecimento de escolas, né, a merenda de escolas, ele compra de agricultores familiares para eles se manter essa alimentação saudável, principalmente entre os jovens, que foi o que a gente comentou aqui, que às vezes acabam sendo os mais afetados, né? E os Perfeito. agricultores familiares, eles têm mais dificuldade de ter acesso a esses químicos, né? Porque existem leis de proteção, então tem químicos mais violentos que você só pode comprar se você declarar, né? Se sua propriedade tiver um tamanho específico, que eu não sei esses números. Então os agricultores familiares, eles têm até dificuldade, né? De chegar, de adquirir esse insumo. E tem uma coisa interessante, uma das soluções legais que a gente, eu já citei aqui nessa parte da pulverização, né? A gente pulverizar de maneira localizada. Inteligente. Assim, não é a solução, de longe é a solução, mas já é uma melhoria, né? Existem, pessoal, bioinsumos, tá? Que são produtos elaborados por bactérias e fungos que agem localmente naquele organismo. Então você consegue aplicar esse bioinsumo, que não é químico, tá? O nome já diz, né? Ele é um insumo biológico que consegue atacar a praga localmente. Então, eu acredito fortemente que essa questão da pulverização local, através de mapeamentos por drones, que é muito interessante, e a utilização de bioinsumos, né, que são esses produtos localizados, eu acredito que podem ajudar demais a essa... Não só o bioinsumo, como o próprio biodecompositor, né? A gente está utilizando agora animais, insetos, para fazer controle de outros insetos. Um exemplo disso é a joaninha, que é utilizada para combater outros insetos, efetivamente. Então é isso, gente. É muita discussão, é um tema muito amplo. Hoje a gente abordou só um pedacinho sobre agrotóxicos, especificamente no Brasil e no uso alimentício, né? Porque hoje a gente falou muito de alimentação, mas tem outros campos. Esse foi o Estudo Play, a Maratona Enem. Até semana que vem. O nosso podcast está disponível no Spotify, no Deezer. E não esqueça de seguir a gente no Instagram, @EstudoPlay. Tchau, tchau e até semana que vem. Tchau, valeu.